Olá, vamos continuar vendo outros blocos básicos dos sistemas combinacionais, especificamente hoje os codificadores e os circuitos de paridade. Eu havia mencionado na aula anterior que, a rigor, estamos sempre passando de um código para outro, então chamar de codificador decodificador é um tanto arbitrário. No entanto, em geral, nós usamos decodificador quando temos um código compacto, por exemplo, o código binário padrão, e na saída temos um código com mais bits, por exemplo, o código 1 de n, né? Apenas uma das saídas é ativada de acordo com o código da entrada. O contrário seria o codificador, né? Eu aciono uma entrada particular e o codificador me dá o código dessa entrada, por exemplo, em binário padrão. Então vamos imaginar aqui uma forma simples, e já adianto que esse circuito tem problemas sérios do ponto de vista prático. Apenas para a gente começar o raciocínio, vamos imaginar então um codificador 8 para 3. Ele vai ter 8 entradas, no caso de 0 até i7, e eu vou na saída dar o código y0, y1, y2 correspondente à entrada que eu acionei. Observe que se eu acionar i0, o código de saída é 000, então i0 na verdade não aciona nenhum dos 3 bits, então fica solto aqui, né? Primeira esquisitice desse circuito. E aí, naturalmente, o bit menos significativo, y0, é acionado nas entradas ímpares, y1, y6, y5, y7. O y1 está presente na 2, 3, 6 e 7, e o y2 nas 4 últimas. Então, antes de mostrar por que esse circuito do jeito que eu fiz não é prático, vamos imaginar a principal aplicação de um codificador como esse. É um circuito de requisição de serviço, né? Algum subsistema aciona um dos serviços requeridos, ele fala, olha, eu quero acesso ao serviço tal. E aqui sai o número, né? O código do que está sendo requerido. Por exemplo, podemos ter uma série de interrupções aqui, né? Eventos externos estão acontecendo, o microprocessador precisa tomar conhecimento. Eu posso ter, então, eu preciso ter um subcircuito que, acionado uma dessas interrupções, informe de uma maneira compacta no código binário que interrupção foi essa. E aqui de cara a gente vê o principal problema daquele circuito ingênuo que nós fizemos, né? Eu não posso garantir que um evento externo vai querer o acesso a apenas um circuito de cada um serviço a uma entrada de cada vez, né? Vai pedir a codificação de um número de cada vez. É externo, eu não tenho controle sobre ele. Observe que está implícito naquele circuito que só uma das entradas estariam ativas. Dê uma olhada lá, voltem lá no circuito, se eu acionar I2 e I4, por causa da lógica dele, a saída é 1, 0, que é o código 6. Então eu acionei 2 e 4 ao mesmo tempo, e a informação que eu tenho é que eu acionei 6. Né? Então está errado. Tipicamente a gente resolve esse problema atribuindo prioridades, né? A gente vai dizer que uma entrada IJ tem maior prioridade que a entrada IK se I maior do que K, por exemplo. Ou melhor, se J maior do que K, certo? Tem um errinho aqui. Assim, eu só aciono uma entrada de menor prioridade se a de maior prioridade não foi acionada ao mesmo tempo. Isso resolve essa ambiguidade. Eu ainda posso usar aquela lógica, né, simples, mas eu tenho que tomar o cuidado que eu tenho que fazer sobre outras variáveis. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma variável que não é mais i, é uma outra variável que eu consulto, eu chamei de h. HI significa que i é a entrada de maior prioridade acionada. Aí eu acabei com aquela ambiguidade. I era a entrada i, simplesmente. HI é qual é das entradas que forem acionadas ao mesmo tempo aquela de maior prioridade. Então, veja, H7 é igual a 7, né? Se eu acionei a entrada 7, ela necessariamente é de maior prioridade, portanto, ela equivale. A6 só vai ser a de maior prioridade se I6 for acionado e I7 não for, e assim por diante. E finalmente H0 é I7 barra, I6 barra, blá, 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 até I0. Veja, o I0 não vai ficar solto como estava antes, né? Definidas essas variáveis,
Agora eu posso fazer exatamente o que eu tinha feito lá, a mesma lógica. Assim, agora não tem mais ambiguidade, apenas um HI vai estar acionado ao mesmo tempo, e agora eu construo meu código de saída daquele jeito. A0 é se o H ímpar está acionado, A1 é quando for H2, o H6, o H6, H7, A2 for quando foram as 4 últimas entradas com prioridade, né? Bom, ainda tem uma pequena ambiguidade. Como é que eu sei se ninguém foi acionado ou se a entrada 0 foi acionada? Porque a saída vai ser 0, 0, 0, né? De qualquer forma. Mas vejo que são duas situações diferentes. Então, é comum eu definir um novo sinal chamado idle. Idle quer dizer ocioso, né? Sem atividade. Ele só é um se nenhuma das entradas for um. Então, idle vale, né, a NOR de todas as entradas. E assim agora eu sei se idle é 0 e a saída é 0, porque realmente eu acionei a entrada 0, a entrada de mais baixa prioridade. Já se idle for 1, eu não preciso nem olhar o código, porque eu sei que ninguém foi acionado. Hora de checar os nossos antigos CI da família 74, que são possivelmente blocos, módulos que vocês vão encontrar em bibliotecas de CAD de sistemas digitais. 74148 é um codificador 8x3. Então ele tem 8 entradas, ele te dá o código, e é um codificador com prioridades, como a gente acabou de ver. Ele tem ainda um enable ativo baixo, né, e ele tem duas saídas, tá, chamadas group select, tá, também chamada got something, quer dizer, tem alguma coisa, indica se alguma das entradas está ativa, né? Ou seja, é tipo o contrário do idle, né? Mas como ele é ativo baixo, ele acaba sendo igual ao nosso idle que a gente tinha definido antes. E um enable output, que é usada para casquetear os CIs e fazer codificadores maiores. Ela é ativa se EI estiver ativa, mas nenhuma outra entrada está ativa. Ok? Então, esse circuito está habilitado, mas nenhuma das entradas dele foi chamada. Isso é o que vai ser usado para habilitar um codificador com as entradas de menor prioridade. Vou colocar aqui do lado do código. Então está aqui na forma de tabela verdade a saída desse circuito. Aqui a habilitação, se ela estiver ativo baixo, se ela estiver em 1, a saída é todo mundo alto. Lembra que a saída desse código é ativo baixo, tá? Então todo mundo alto é saída 000 do jeito que a gente tinha visto o código, né? Se ele estiver habilitado, evidentemente vai depender da entrada. Então veja só, se ele está habilitado e eu acionei a 7, né, sai o código 000 ativo baixo, que é o código 11, que significa 7. Ok? Se eu acionei a 6 e não a 7, aí sai o código ativo baixo da 6 e assim por diante, até o momento em que eu acionei a entrada 0, nesse caso está todo mundo em 1. Se eu não acionei nenhuma entrada, também fica todo mundo em 1, é aquela ambiguidade que eu tinha falado, mas eu vou indicar isso de outra forma. Está aqui meu group select, né? Se ninguém foi acionado, sai o group select, sai 1, ou seja, ele não vale, né? Ele vale, por isso que ele chama got something, né? Eu tenho alguma coisa, quando alguma coisa foi acionada. E o enable out vai ser acionado quando ele está habilitado, mas nenhuma entrada foi acionada. E agora o que nós estamos fazendo sempre nessa parte do curso, combinando blocos para fazer blocos maiores. Então, temos encoders 8x3, vamos fazer o 16x4. Então, aqui eu tenho, o objetivo é dar as 16 entradas com prioridade, né? Eu devo ter aqui o código da entrada acionada de maior prioridade. Então, vejam, é preciso tomar cuidado com as prioridades. Do jeito que está ligado aqui, eu estou vendo que quem projetou isso está considerando V1 a entrada de maior prioridade.
E V16 é de menor prioridade. Como é que eu sei isso? Olha a tabela verdade do 74148 e 7 é a de maior prioridade. Se e 7 for acionada, eu coloco o código de 7, independente de qualquer outra ter sido acionada. Okay? Então é preciso olhar qual a prioridade pedida no problema e qual a tabela verdade do circuito. Vejam que a questão é sempre a mesma. Se eu vou ter agora 16, eu vou usar dois codificadores de 8 e a questão é como combinar as entradas e as saídas. As 8 de maior prioridade vão para um primeiro e as 8 de menor prioridade vão para um segundo, o que significa que este codificador só deve ser acionado se o sistema está habilitado e nenhuma dessas entradas foi acionada. Daí a importância do sinal Enable Out. Veja também que o sistema como um todo, o codificador 16, está sempre acionado, porque o enable do primeiro está em 0. Eu poderia aqui ter uma variável enable, seria uma variável geral que habilitaria todo esse circuito ou não. Então vamos lá, definido isso, as entradas de maior prioridade entram aqui, o enable in desse é o enable out do outro. Veja que então esse aqui só vai estar habilitado quando esse estiver habilitado e nenhuma dessas entradas for acionada, garantindo assim as prioridades. E como é que ficam os códigos de saída? Só um desses dois vai estar acionado, portanto só um desses dois vai ter um código a ser levado para a saída. Então eu combinei, né, já que é ativo baixo, eu inverto de novo e faço um AO das saídas respectivas dos dois codificadores. Veja que na verdade então isso aqui é um AND, né? Isso me dá os 3 bits mais baixos do código de saída. E o bit mais alto? Observe que do jeito que foi feito aqui, se foi adicionado uma das primeiras entradas, as mais significativas, as de maior prioridade, esse group select vai para 0, indicando que teve alguma coisa aqui, e ele é invertido, então ele vai para 1 aqui. Então vamos observar como é que fica esse código, tá? Vamos pegar os dois extremos. Se eu acionar essa entrada aqui, qual vai ser o código de saída? Bom, aqui vai sair 0, esse circuito teve uma entrada acionada, o group select vai dar 0 e o código dessa entrada é 000, porque é o código do 7 ativo baixo. Isso vai ser invertido por aqui e eu vou produzir na saída o código todo mundo em 1. Se eu acionar a entrada 16, veja que nesse caso, de novo, ninguém vai ser acionado aqui. Então, como esse cara está habilitado e ninguém foi acionado, ele aciona Enable Out, que aciona Enable In, que ativa esse cara. Foi selecionada a entrada 0. Aqui vai sair 1, que é o código para 0. Em ativo baixo, ele vai ser invertido, vai sair todo mundo 0 aqui. O Group Select vai dar 1, vai ser invertido. E eu vou ter, se eu acionar o 16, a saída 0000. Ok? Veja como é importante ver se era isso que você queria na saída. Serão esses os códigos, mas claramente vai ser acionado apenas, vai ser colocado na saída um código apenas. Ele vai respeitar as prioridades, vai ser um código diferente para cada entrada. Veja ainda que eu produzo um group select de saída. Tá? Como é que ele funciona? Se qualquer um dos dois for acionados, vai dar 0, eu estou invertendo aqui, vai dar 1. Veja que esse group select aqui, diferente desses, virou ativo alto. Hein? Cuidado, isso é um pouco estranho, porque eu estou invertendo essa lógica. Né? Ok, pode ser que eu quisesse fazer isso mesmo, mas tomem cuidado com isso. Do jeito que eu fiz, esse group select é ativo alto. Okay? Ele me dá 1 se um dos dois aqui foi acionado. Ok? É diferente da lógica do próprio CI que eu usei como base, que me dá 0 aqui se ele for acionado. E para que serviria esse grupo select total aí? Para usar agora esse bloco combinado aí como um grande codificador 16 para 4, para, por exemplo, combinar com um outro desse, fazer um 32 para 5.
Outra forma de fazer o 32 para 5, evidentemente, é agora usar 4 codificadores, 8 para 3. Né? Aqui no caso, eu estou imaginando que há requests, né, pedidos, talvez interrupções, alguma coisa que está chamando a atenção do microprocessador, vamos pensar assim, e elas têm prioridade. De novo, qual aqui é a maior prioridade? Pela estrutura aqui da ligação dos enables, essas são de maior prioridade. Então, ele está agora usando, indo de 0 a 31, sendo 31 de maior prioridade. Né? Novamente, esse sempre habilitado e os outros habilitados em cascata. Como fica a combinação das saídas dos codificadores? Nesse caso, de novo, os 3 bits mais baixos do código são o NAND das saídas ativo baixo dos 4 codificadores, ou, se você preferir, você está invertendo e fazendo um ou, só um deles vai estar acionado. A questão agora é como é que eu faço o código, o bit 3 e o bit 4, né? Os 2 bits mais altos. Para isso, vamos ver aqui alguns códigos, né? Eu vou escrever algumas entradas aqui, a gente vai olhar os bits de saída. A entrada 7 vai ser codificada em 5 bits, 00111. A entrada 8 vai ser a primeira que vai ter, olha aqui, o nosso bit 3, né? A primeira que vai ter o bit 3 igual a 1. Ele vai continuar igual a 1 até a entrada 15. Ele volta a valer 0 na entrada 16. Ele continua valendo 0 até a entrada 23. Volta a valer 1 na entrada 24 e continua valendo 1 até a entrada 31. Ok? Então, esse é o bit RA3. Evidentemente, ele vale 1 se foram acionadas essas entradas ou essas entradas. E se você notar isso que está acontecendo aqui para calcular o RA3. Né? E o RA4 também está aqui, ele é acionado se foram acionadas essas entradas ou essas entradas. É isso que está acontecendo aqui. Observe que, mais uma vez, eu combino os group selects para fazer um grande group select de saída, ativo alto. Vamos falar de paridade. Vimos que é uma operação muito importante em correção de erro, verificação de erro, e a paridade é uma das funções calculada pela porta ou exclusivo. Nós vimos já essa função exclusivo, não ou exclusivo, e algumas formas de implementá-las. Algumas formas estão aqui. X ou exclusivo y é o mesmo que x barra y ou xy barra. E aqui uma forma alternativa, vocês podem verificar que também é válida. Uma propriedade curiosa da o exclusivo entre tantas é que eu posso inverter 2 entradas ou saídas quaisquer, qualquer combinação par de sinais de entrada e saída sem alterar a função. Então veja, esse é o exclusivo. Um AO exclusivo com entradas invertidas é um AO exclusivo. Um AO exclusivo em que eu inverti uma das entradas e a saída ainda é um AO exclusivo. A mesma coisa com a não AO exclusivo. E nós já vimos também AO exclusivo computa paridade ímpar. Né? A saída dela é 1 se o número ímpar de entradas for 1. Então eu posso ter uma grande porta ou exclusivo com várias entradas, claro que há um certo limite na quantidade de entradas de uma porta. Você pode combinar as várias ou exclusivo dessa forma, ou numa estrutura, né, de árvore, aqui a operação exclusiva é associativa. Naturalmente, se você quiser a paridade par, ela pode ser calculada da paridade ímpar invertida ou pelo uso da não ou exclusivo. Como essa é uma função muito comum, lá vamos nós falar de um chip da antiga família 74, né? O 74280 é um gerador de paridade de 9 bits. Por que 9 bits? Lembre-se que 8 bits foi o padrão da palavra digital por muito tempo nos sistemas microprocessados. Teria 8 bits de dados e 1 de paridade. Isso. Então,
ele simplesmente aceita os 9 bits e gera a paridade par ou a paridade ímpar, né? Dessa maneira aqui está no circuito o uso de ouros exclusivos e de inversores apropriadamente colocados para calcular os dois tipos de paridade. É interessante ver como é que fica a saída desse circuito. Nós não temos a tabela verdade aqui, mas temos o circuito. Vamos imaginar que eu coloquei apenas 1 na entrada A, ok? Então, dos 9 bits, apenas 1 é 1. A partir daí, a gente, por analogia, vê todos os outros casos. Se aqui é 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, mas veja, aqui vai dar 0, com a inversão aqui vai dar 1 e 1 aqui, a saída par vai para 0, e, no entanto, a saída ímpar, que não tem essa inversão, 1, 1, 1, 1, vai dar 1. Portanto, ele está indicando que há um número ímpar de entradas 1, e é o que eu queria no cálculo da paridade. Aqui temos um circuito mostrando simplificadamente como é que eu posso escrever e ler em memória e testar a paridade. Então, aqui nós temos um chip genérico aí de memória. A coisa está um pouco simplificada, a gente vai ver que memória exige uma série de temporizações, a coisa é um pouco mais complicada que isso, mas aqui eu estou dizendo simplesmente que ela vai ter 2 sinais de entrada, read ou write, que vai dizer que eu estou lendo o que está na memória, que eu estou escrevendo, um valor novo na memória. Vai ter entradas de dados, entrada de paridade, saídas de dados para quando eu for ler e saída de paridade. Observem, aqui eu tenho 8 bits, né? E cada bit vai para o seu lugar por meio desse diagrama aqui. Esses 8 bits estão ligados nas entradas do meu gerador de paridade, também estão ligados na entrada da memória, também estão ligados aqui. Esse aqui a gente vê mais tarde. Vamos pensar primeiro na operação de escrita. Na operação de escrita, o write vale 1, o read vale 0. Então, os dados que eu quero escrever vêm aqui para o meu gerador de paridade. Aqui eu vou ter i igual a 0, porque read é 0, eu estou escrevendo, certo? Portanto, a paridade vai ser calculada com base nos meus 8 dados. É isso que eu quero para gerar um bit de paridade. Então, se você estava se perguntando, eu tenho 9 bits, como é que eu faço para gerar paridade só de 4, só de 6, só de 2 bits? É só colocar 0 nos outros, né? Fica neutro. Então, aqui eu tenho meus 8 bits de dados. O que vai acontecer? Se o número de uns for par, a saída ímpar vai dar 0, indicando que eu já tenho paridade par. O meu bit de paridade deve ser 0 para continuar sendo par. Então, veja, na hora de checar a paridade, eu detecto aqui, né? Se ele indicar odd é porque a paridade foi ímpar, se ele indicar ímpar é porque foi par. Na hora de gerar o bit de paridade, a saída odd é usada para gerar o bit que vai manter a paridade par, pelo que a gente viu. Se aqui já tiver um número par, isso aqui vai dar 0, mantendo o número par. Se aqui tiver um número ímpar, odd vai dar 1. Quando eu juntar esses bits com o meu bit de paridade, eu vou ter novamente uma quantidade par. Então, meus bits de dados são os dados, meu bit de paridade vai vir daqui e eu, dentro de uma temporização que a gente vai ver rapidamente mais tarde, vocês vão ver com maior detalhe no curso de arquitetura ou de eletrônica digital, essa memória vai guardar esse dado. No momento que eu vier ler, agora sim eu tenho que checar a paridade, não é isso? Então, olha, quando eu disser que eu estou lendo, vai dar aqui o bit 9, né, do meu detetor de paridade, vai vir da paridade de saída, certo? Porque aqui vai ter 1 agora. E agora, então, eu estou checando a paridade dos 9 bits, os 8 dados e mais de paridade. E aí era para ser par. Se der ímpar e eu estou lendo alguma coisa, houve um erro. Ok? Finalmente, o que é isso aqui? Veja a questão do barramento e da necessidade de portas de 3 estados. Na hora que eu posso ler, não tem nenhum problema, o barramento é ligado em vários lugares de leitura. Isso aqui é entrada, isso aqui é entrada. Agora, isso aqui é saída. Eu não posso simplesmente jogar isso de volta no barramento.
que acontece se eu acabei de colocar um 0, mas agora eu vou ler e o valor era 1. Então, na hora de colocar dados no barramento como saída, eu preciso de um buffer de 6 estados, que é o que é esse circuito aqui. Se ele estiver acionado, quando é que ele vai estar acionado? Quando eu estiver lendo. Aí eu copio as entradas na saída no meu barramento de dados. E agora, como um outro exemplo, aquilo que vocês fizeram nos testes, né? Alguns de vocês com portas ou exclusivos, está aqui feito de maneira mais sistemática com detetores de paridade, um corretor do código Hamming de 7 bits. Então, os 7 bits entram aqui em grupos, né? Como é do código Hamming, um primeiro grupo testa a paridade do 7531, veja, eu preciso só, os grupos são de 4 bits, né? Os outros vão para o 0. O outro grupo, o 2, 3, 6 e 7, o outro grupo 4, 5, 6, 7. Okay? Veja agora como o uso de um decodificador 3/8 simplifica consideravelmente a minha lógica. Se eu receber 000 aqui, significa que não houve nenhum erro, né? Isso vai acionar a saída 0 do decodificador. Então, eu vou dizer que se a saída 0 do decodificador for acionada, não houve erro. Ativo baixo, porque a saída do decodificador 74138 é ativo baixo. Se houve erro, talvez uma coisa que vocês não tenham notado ainda, o conjunto de saídas dos erros de paridade, tá? Que viraram esse código aqui, já me dão diretamente o bit a corrigir. Tá? Se for 001, vamos pensar aqui, se houver um erro apenas nesse grupo, né? Se houver erro apenas nesse grupo, se você olhar aqui as combinações dos vários bits que entram nos grupos, o erro tem que ter sido do bit 1. Então, 001, erro do bit 1. Se for 010, ou seja, só esse está errado. Se você prestar atenção de novo, tem que ser um erro do bit 2. Então, 0102 e assim por diante. É por isso que eu só preciso ligar esses bits num decodificador e a saída aqui já é nenhum erro, erro no bit 1, erro no bit 2, erro no bit 3 e assim por diante. Então, agora, erro no bit N, por exemplo, o bit 4, é só pegar o bit 4 e inverter se for o caso. Se houver erro aqui, eu inverto. Como a saída era ativo baixo, eu inverti aqui, tá? Para fazer aquela questão, o uso da exclusivo como, né, uma nota controlada. Se aqui for 1, eu inverto. Se aqui não for 1, eu não inverto. Agora, se você olhar atentamente, eu tenho inversão a mais aqui, né? Eu estou usando, aparentemente, não os exclusivos aqui. Então, eu inverti o código no final. Né? O código está corrigido, mas está invertido. Aliás, coerente com o que ele chamou aqui, ó. Dados corrigidos em ativo baixo. Complicação, né? Para que fazer isso? Olha aqui um pequeno truque. A rigor, para fazer o código correto, eu deveria inverter todo mundo aqui e fazer ou exclusivo. Não é? Lembra do que eu falei que inverter a saída e uma das entradas continua sendo um AO exclusivo? Isso aqui não é um não AO exclusivo, isso aqui é um AO exclusivo. 7486 é um chip com AOs exclusivos. Portanto, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente pegar a saída do decodificador, não estou invertendo nada, eu estou pegando a saída do decodificador, colocando do jeito que está num AO exclusivo. Tá? Pago o preço de ter a saída invertida. Isso pode ser importante ou não. Eu não sei com que lógica que ele vai usar essas saídas em seguida. Bom, vimos muitos circuitos de certa complexidade hoje. Tenho certeza que vocês conseguem revisar isso e realmente entender. Entender significa conseguir reproduzir isso a partir de uma folha em branco e apenas com as pinagens dos circuitos. E a gente continua na próxima aula. Obrigado.